né? Acho que é por causa dos seus exatores. Exatamente. Isso. Então ele conhece o sofrimento de Israel, mas ele conhece também a causa do sofrimento de Israel, que está ligada aos egípcios. Eles perseguem os israelitas porque os israelitas cresceram, multiplicaram, ficaram poderosos. Então, de forma mais precisa, Deus está dizendo que conhece o sofrimento dos dois lados, de Israel como perseguido e do Egito como perseguidor, que tem uma causa, né? É assim que Deus conhece. E a palavra que ele diz aí, conheço-lhe o sofrimento, é a mesma usada para conhecimento íntimo de um homem com uma mulher. É a mesma palavra usada para quando Isaac conheceu Rebeca, né? Eliezer foi lá buscar uma esposa para Isaac, e quando ele volta com a esposa, Isaac pega a Rebeca e leva ela para a tenda da mãe dele. E a Bíblia diz, e lá ele conheceu Rebeca, né? Ou seja, ele teve relação sexual com ela e a conheceu intimamente. É o conhecimento que gera aliança, intimidade. Então é esse o conhecimento que Deus diz que teve para com o seu povo. Deus conheceu o sofrimento de Israel de forma íntima, aliançável, ou seja, aquele conhecimento que gerou compromisso. Tipo assim, Deus agora estava comprometido com Israel porque conheceu o sofrimento de Israel. Não pode mais Deus ficar livre desse povo, porque ele desenvolveu uma aliança, uma intimidade com esse povo, a tal ponto que ele conhece Israel por dentro e por fora. É o mesmo conhecimento que um marido e uma esposa têm quando eles se conhecem. Então essa é a palavra usada aí em Êxodo capítulo 3, quando ele diz conheceu intimamente, conheceu o sofrimento de Israel. Então Deus conhece muito bem o nosso sofrimento, mais do que a gente mesmo. Ele conhece, ele sabe exatamente o que você está sofrendo, a dor que isso te causa e de onde ela vem, por que ela chegou até você. E ele conhece tão bem a sua dor, o seu sofrimento, que ele conhece até da mesma forma, intimamente, os que te provocam essa dor, né? Como é o caso aí, por causa dos seus exatores, ele conhece o sofrimento. Deus não conhece, Deus não é unilateral. Para Deus e para o reino de Deus não existe unilateral. Né? Para que eu vou sofrer se vocês podem, né, me socorrer, né? Então, Deus é perfeito, Ele é completo. Para Ele está o meio, o início, o meio e o fim. Ele vê o sofrimento e Ele já vê o futuro, o resultado desse sofrimento lá na frente. Mas Ele vê o sofrimento aqui no presente, a dor e o estrago que Ele está causando. E Ele também vê o que antecede esse sofrimento, a causa dele, por que ele se deu. Então Deus é assim que Ele vê o sofrimento. Nós vemos só o momento do sofrimento, e vemos mal, e vemos de forma muito rasa. Ele não, Ele vê profundamente, intimamente, e todo o processo dele. E outra informação importante na Bíblia que você vai encontrar lá nas cartas de Pedro é que sofrimento tem data de validade. Ele não dura. Ele tem período. Você não vai encontrar isso, né? E as cartas de Pedro falam muito bem sobre isso. Ok? Então, ouvi e conheço, por isso desce. Então,
Outra informação importante é que Deus está dizendo: desci para livrar. Não está escrito aí na sua Bíblia assim? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Desci a fim de. Guarde bem essa expressão, pode escrever aí. Você tem geladeira em casa? Escreve lá: desci a fim de. Põe lá bem grande, né? Desci a fim de. É descida com propósito. Deus não desce de qualquer forma, em qualquer lugar, aleatoriamente, não. Deus desce no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas, mas Ele desce a fim de livrar. Ele desce com propósito. Deus nunca erra, Deus nunca desce à toa, Deus nunca desce de qualquer forma e, opa, desci, mas não deu certo. Não. Para Deus sempre tem descida com propósito. Ele desce a fim de livrá-los. Deus desce a fim de trazer liberdade, libertação, né? Tirar trancas, amarras. Ele desce para fazer você ficar livre. Para quê? Para existir movimento. Uau, eu gosto disso. A gente vê isso acontecendo no Velho Testamento o tempo todo. A gente vê isso acontecendo lá no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os livrou de ficarem completamente parados e imobilizados. Deus os chamou e os colocou em condições de moverem. Olha aí, Deus os põe para fora para eles continuarem o movimento. É claro que agora o movimento é com pecado. Muito mais difícil. Mas continua. Por isso que Jesus, quando vem nos evangelhos, ele encontra pessoas que estavam paradas, imobilizadas por alguma desgraça, por algum pecado, por algum flagelo. E Jesus então as confronta, aborda e livra. E diz para ela assim: ande, não pare, continue, mova-se. Jesus não curou ninguém, não livrou ninguém para ficar parado. Ele livrou para manter o movimento, porque o pecado quer parar, o pecado quer esconder, quer desviar. Fez isso com o primeiro Adão, fugiram, se esconderam, pararam as missões. Aí vem Deus, na virada do dia, os encontra e põe eles em movimento. Não para não. Está entendendo? Crente que peca e para, tem problema. Porque crente, nascido de novo, mesmo em pecado, tem que mover. Eu estou falando algo aqui muito profundo, muito sério, eu estou vendo a cabecinha de vocês, e eu sei que vocês talvez não estejam entendendo o que eu estou falando. Mas é muito sério o que eu estou dizendo. Gente, muitas igrejas, quando a pessoa peca, a igreja tem um mecanismo, uma dinâmica dentro dela, que faz a pessoa parar. Você não pode agora, você tem que ficar um tempo assim. Gente, essa ideia de parar pecador para disciplinar, para corrigir, não é legal, não tem sustentação. O que tem sustentação no Evangelho é que pecou, está ruim, precisa ser disciplinado, faça no caminho, andando. É assim que se trata pecado na Escritura. É no movimento que os pecados, que os defeitos, que as disciplinas e as correções acontecem. Mas a igreja, não sei porquê e de onde, ela fica criando essa situação. Pecou, senta, fica parado, não pode, e estabelece um tempo. E eu também não encontro na Bíblia base bíblica para tempo, para ficar sem, para ficar parado. Isso é construção nossa. Porque na Escritura, pecou, não para.
Se ficar parado, o pecado estraga mais. E a missão é interrompida. E a missão é muito importante que ela continue. É no caminhar que o pecado é curado. É andando que você deixa o que não precisa, o que errou. É andando que você é constrangido a chorar, buscar arrependimento, consertar, aceitar a exortação, o conselho, mas tem que andar. Tem que caminhar. Está entendendo? Ou não? Tem que livrar. Como é que Deus livrou Israel do Egito? Movendo. Tem que andar, meu amigo. Eu vou livrar, mas vocês têm que andar. Eu vou livrar, mas tem que sair. Eu vou livrar, mas tem que fazer mala, tem que levantar o acampamento, tem que colher o que vocês plantaram, fazer matula. Igual a Luciana hoje de manhã já estava lá fazendo a matula dela. Farofa, eu vi, ela está levando farofa. Ali. Pão com ovo, com linguiça, com bacon. Está entendendo? Falar nisso, nos nossos acampamentos, a gente vai começar a abrir a mala do povo, né? Para ver se está lá. Então, mas tem que andar. Não há liberdade, nem libertação para a gente ficar parado. É livrar andando, livrar rompendo, livrar abrindo a porteira e saindo, encarando o deserto. A liberdade que Deus faz com Israel é para andar pelo deserto e depois vai chegar lá perto do Monte Pisga, em frente ao Rio Jordão, e olhar do outro lado e ver a cidade de Jericó e a cidade de Ai do outro lado, e saber que elas estão cheias de inimigos, que você vai ter que atravessar o Jordão e colocar eles para correr, para você ocupar a terra deles, porque é a terra deles que mana leite e mel. Mas para chegar lá, todo esse processo é o livrar. Por isso desci a fim de livrar. Mas como Deus vai livrando eles? Andando. Tem que andar todo dia. É a luta da Nicinha, né? Chorando, luta e tudo. Ah, mas tem que ir lá falar para as mamãs lá. E foi, e pregou, ensinou. Mas tem que ir. Se não for. Está entendendo? Tem gente pedindo oração. Ô, pastor, ora para que Deus me livre. Me livre disso, me livre daquilo. Mas aí só pede oração, mas ela está parada. Né? Livra o meu marido que precisa ficar, né? Libertar e tudo. Aí a gente já deu o conselho lá para o marido: ó, meu amigo, você tem que andar, você tem que participar lá para. Não é isso? Mas não vai. Aí fica ali orando para Deus livrar, não vai. Tem que caminhar. É no caminho, é no movimento que a libertação, a liberdade se configura, se materializa, se consubstancia. Entendeu? Ou está difícil aí? Amém? Então ele desce a fim de... Então toda descida tem que ter propósito. Se você descer para Moçambique, tem que ser a fim de... Se você vai para um bairro de Goiânia, desce para um bairro a fim de... Deu para entender? Se você vai, qualquer movimento que você faz tem que ser a fim de... Tem que descer a fim de... Jesus desceu para se encarnar, ele veio a fim de... Olha aí que bênção. Amém? Fazer missões é descer a fim de... Fazer missões é descer a fim de... Tem que ter isso bem definido. Bem definido. Diga.
Pastor, então no caso, quando o senhor falou sobre essa questão do livrar, que temos que continuar caminhando para buscar a verdadeira libertação. Não, você não precisa caminhar, você não caminha para ser liberto lá, para alcançar uma libertação. Não, mas enquanto você caminha caminha, porque já está sendo liberto, já está no processo de libertação, ok? Ok, então, no caso, o povo de Israel, que ficaram 40 anos no rolê, como o senhor falou, isso foi porque eles não quiseram continuar. Exato. Caminhando. Achavam que aquilo lá não ia dar em nada. Eles se viram como que, esse negócio eu estou com saudade de lá, e lá mesmo eu prefiro ficar lá. Eu não quero esse projeto, não. Né? Desistiram de descer para ficar livre. Amém? Aí ele vem e diz: vi, ouvi, conheci, desci a fim de, né? Para livrar do quê? O que está escrito aí? Livrar das mãos dos egípcios, né? Então ele desce a fim de livrar de, ou seja, tem algo que precisa ser deixado, que não pode ir. O grande discernimento que a gente precisa é o que, de que eu preciso ficar livre. Uau! E aí é que dói, porque você tem que ficar livre de. Você não pode ir com isso para onde ele vai fazer você subir. Esse é o grande dilema nosso. Porque a gente quer ir, mas sem nos livrarmos de determinadas coisas. Mas tem que ser livre daquilo que te prende, daquilo que te seduz, daquilo que te fascina, daquilo que você acredita que paga as suas contas. Já pensou? Alguns podiam chegar para Moisés e dizer: mas está tão bom aqui, essa terra é produtiva, eu estou rico, eu estou próspero. São 400 anos, eu criei meus filhos, meus netos, meus bisnetos, gerações e tudo. Essa terra aqui está nos abençoando. Podiam até criar teologias para justificar não abandonar, não deixar, não sair. Dizendo que essa terra aqui, esses 400 anos, a gente tirou dízimo daqui, tiramos recursos daqui e abençoamos, investimos no reino de Deus. Não é assim? Teologizar para justificar não sair, não deixar. Eu vejo crentes trazendo teologia para nós assim. Não, pastor, eu não posso abandonar isso, porque isso aqui também está sendo um canal de bênção, está sendo usado para a glória de Deus. Com isso aqui eu construí minha casa, construí isso, estabeleci aqui, né, uma base, uma coisa. Agora livrar disso. Como é que é isso? Nem. Isso. Está entendendo? Como é difícil deixar. E por não deixar, você não sobe. E se você não subir, você nunca vai chegar à terra que mana leite e mel e que é boa e ampla. Oh, maravilha! Tem gente triste, deprimida, bagunçada, porque não conseguiu deixar o que tem que deixar. E continua preso, escravo. E tem gente tentando mentir para si mesmo. Presta atenção, igreja. Tem gente tentando mentir para si mesmo, dizendo que o Egito e o estreito de Gósen é melhor do que a terra que mana leite
e mel. Está entendendo? E mentem tanto que até acreditam. E o triste é você mentir, enganar a si mesmo e ficar falando para os seus filhos, para os seus discípulos, para a sua igreja, para as pessoas que estão com você, você reproduzir esse mesmo discurso para eles e tentar enganá-los. Aqui é bom, né? Vamos ficar quieto aqui. Isso aqui é bom, isso aqui é de Deus. Afinal, olha aí, foi Deus que mandou José para cá, depois veio Jacó. Então, isso aqui já foi usado para ser nosso refúgio, para alimentar e sustentar nossa família. Nós criamos todo mundo aqui, casamos aqui. Aí a gente vai passando isso. Assim. E de repente você crê nisso. E aí quando vem o Senhor e diz, eu ouvi, desci, a fim de livrá-los de. Livrá-los de. A gente não queria isso. Senhor, não dá para levar. Não é assim? E aí? O que você faz? E o que é angustioso ou angustiante é que a gente pensa, né, e nós raciocinamos de tal forma que a gente pensa que podemos ganhar Deus aí. Deus vai acabar olhando para mim, entendendo a minha situação e vai falar, não, tá bom, tá bem, tá bom, tá certo, tá bom, eu vou fazer assim. Então, não é assim que a gente quer? Você não quer deixar aquilo? Então, aí ele diz, vi, ouvi, conheci, desci, livrei para fazê-los subir. Para onde? Para onde? Para onde? Para a terra. Ela é o quê? Boa e ampla, larga, né? Para subir para uma terra boa, ampla e que mana o quê? Leite e mel. Uau! Ele tem isso aqui, ó. Mas você não está entendendo. A terra é boa e ampla para quem? Para quem que ela é boa e ampla? Aliás, quem é que qualificou a terra? Quem é que deu essas qualificações para essa terra? O próprio Deus. Ele falou, a terra para a qual vocês vão subir é boa e ampla e tem leite e mel. Quem definiu, avaliou, qualificou foi Deus. Ele diz, é assim. Ele está tirando vocês de uma terra e levando para outra terra. Então, crente, povo de Deus, não fica sem terra. Isso é para cumprir a própria palavra de Deus, quando ele diz que essa terra foi dada a nós. A terra dos viventes. Essa é a terra que nós temos que sermos, na qual nós somos regentes dela. Então ele está dizendo, a terra é boa e ampla, tem leite, tem mel, tem tudo que vocês precisam. É de vocês. Povo de Deus não fica sem terra. Povo de Deus tem terra. Nós não precisamos invadir. Ela é nossa. E ele já tem. Então eu fico pensando por que tem missionários vocacionados, gente chamada com medo de ir para determinado lugar, onde vai morar, onde vai viver, o que vai comer. Porque Deus já fez isso, já te deu a terra. Né? Tem uma mensagem que eu costumo pregar, ela deve estar aí na internet.
né, sobre Josué, capítulo 1, capítulo 3, que Deus chama os valentes que vão e os valentes que ficam. Né, tem um livro ali bom sobre isso. E os valentes que vão, ele diz assim: olha, vocês vão, mas a provisão de vocês chega antes de vocês. Basta olhar para a arca, porque a arca vai na frente. Quando virdes a arca do Senhor e que os sacerdotes levitas levantam e a carregam, ele diz: olhem para eles. Quando eles levantarem, vocês levantam. Quando eles caminharem, vocês caminham. Aí ele diz assim: e não tire os seus olhos da arca, para não diminuir ou aumentar a distância que vocês precisam ter dessa arca, e não se percam na caminhada. Então ele diz: a arca vai na frente e vocês vão atrás. Aí ele diz: fiquem 2.000 côvados de distância da arca, para não ultrapassá-la, porque por este caminho vocês nunca passaram antes. A melhor postura é atrás e ela na frente. Mas o que tinha dentro da arca? O maná, a vara florida de Arão e as tábuas da lei. Então a palavra está na arca, a provisão está na frente, e a autoridade que liga céu e terra na vara de Arão está na frente. Tudo isso chega antes de você, lá do outro lado. É isso que vai na frente da gente. Se a palavra vai na minha frente, eu vou atrás. Se o maná vai na minha frente, por que eu temo? Se a Coca-Cola, o sorvete já foi, né? O pão de queijo, gente, já chegou antes de você chegar. Então para que o jiló, o quiabo, né? Doce de leite já chegou lá. Pode ir. E a autoridade na vara de Arão sobre os poderes, sobre os espíritos, sobre as trevas, sobre tudo que tem lá de ruim, também já foi. Então, tudo que estava na arca, né, a palavra, a provisão, o pão de cada dia e as autoridades, tudo que estava na arca apontava para Jesus. Então, na realidade, se Jesus vai na frente, por que eu não posso ir? Porque Ele está me dizendo: vai, não se preocupe. A terra é boa e ampla, é suficiente. E lá tem o quê? Leite e mel. Vale a pena sair de Gósen, vale a pena deixar o Egito, vale a pena deixar essas coisas aí que você está pensando que não dá para ficar sem. Deixa, vai embora. Vai. Eu vou fazer vocês chegar aonde vocês precisam chegar, e quando chegar lá vocês vão ver que tem tudo que vocês precisam. Não vai lhe faltar nadinha, 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 nadinha. Mas tem que sair, entrar no movimento, caminhar. Aí chega lá. Está entendendo ou não? Estão entendendo? A palavra está chegando aí? Bênção? E aí, olha só agora, quem tem Bíblia aí, eu não escrevi aqui, me ajuda aí, lendo aí. Quem tem Bíblia aí, leia. Né? Depois de fazer, subir para uma terra, aí o que acontece aí? Aí Moisés chega e fala para o Senhor assim: Senhor, tá bom, entendi. Mas aí se eu chegar lá e falar assim, o que eu vou falar lá? Aí você está aí, escrito aí na Bíblia de vocês. Aí ele vai chegar lá e vai dizer: o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão mandou eu aqui para vocês. Eles vão me dizer assim: quem Deus é esse que mandou você aqui? Afinal, passaram 400 anos. Aí Deus fala para Moisés: você vai dizer para eles, olha só, o que está escrito aí? Você vai dizer para eles, a primeira vez aí: eu sou quem sou. Disse Deus. Não é isso? Está escrito aí assim? Disse Deus? O que disse Deus? Eu sou o que sou. Muito bem, continua. Disse
mais. É uma progressão. Está tendo um progresso aí de narrativa. Disse mais. Disse o quê? Eu sou quem enviou vós. Então ele acrescentou aí o me enviou, não é isso? Uma progressão de narrativa. Disse Deus. Disse mais. Disse ainda mais. O que ele disse ainda mais? Gente, vamos ler com alegria aí. E vocês não estão entendendo. Vem cá, presta atenção aqui, ó. Todo mundo aqui. Disse Deus, eu sou, me enviou. Disse mais, eu sou, me enviou, né? Que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vós outros, tal. Disse Deus ainda mais. Aí ele diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Aí ele vem ele acrescenta algo interessante. Ele diz assim: e este é o meu nome eternamente. E é assim que eu quero ser lembrado de geração em geração. Qual é o nome então que Deus quer ser lembrado de geração em geração? O nome eterno dele. Eu sou, me enviou a vós outros. Está vendo qual é o nome eterno de Deus? E ele declarou: e é assim que eu quero ser lembrado de geração em geração. Como é que Deus quer ser lembrado? Um Deus que enviou. Já pensou? Você já viu gente orando aí nas igrejas e repetindo esse nome dele e falando isso? Eu já vi um monte de gente orando, né? Deus Rafa, El Shaddai, El Elion, e não sei o que lá, chamar. Por que o povo não ora, né? Oh Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que envia, porque este é o teu nome eterno, e é o nome com o qual o Senhor quer ser lembrado de geração em geração. Presta atenção. Cuidado. Ele quer ser lembrado, esse é o nome dele, mas por gente que como é que você vai falar o nome eterno dele com o qual ele diz que quer ser lembrado se você está parado? Tonhonhon. Só faz sentido aí ele é o Deus, o eu sou me enviou. Está entendendo ou não? Tem um monte de gente, né, pronunciando o nome de Deus, mas está parado, não está obedecendo, não está indo, não está nem aí para os propósitos, para as causas, não está indo para o meio dos lobos. Então, qual é o sentido disso? Vamos lá, Mateus 28, 18 a 20. Todo mundo sabe, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, né? Fazendo discípulos, né? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou e eis que estou com... Quem é esse? Ele está com quem? Não. Ele está com quem? Não. Presta atenção, gente. Vamos estudar a Bíblia. Mateus 28. Primeiro ele falou:
Façam discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com quem que ele está, gente? Não, com quem que ele está? Com quem que ele está? Não, gente, para com isso. Com quem que ele está? Com quem? Fala alto aí. Fala. Com quem está fazendo discípulo? Com quem está em batizando, movimento, com quem está ensinando a guardar está na prática da palavra. todas as coisas. Com estes ele disse que yes. E quando ele diz eis que estou convosco, ele está citando o nome dele. É como lá em Moisés, vai dizer eu sou o que sou. Então lá em Mateus 28 ele fala isso, fazei discípulos, batizar, ensinar e tudo. E aí ele diz, eis que estou convosco. O que ele está falando? Está citando o nome dele. Ele está assinando, ele está pondo a assinatura dele nisso aí que ele acabou de falar. Por que ele está dizendo o nome dele? Porque ele está dizendo, eu sou o Deus Emanuel, o Deus que está convosco. Eu estou convosco. Ele está assinando. Mateus 28, no finalzinho lá, e eis que estou convosco, é assinatura. Ele assinou a grande comissão. Ele assinou. Como é que ele assinou aí? Eis que estou convosco. O que é isso? O nome do Deus Emanuel. Com quem que ele está? Com aqueles que vão, que pregam, que discipulam, que estão em movimento. Mateus 28 é uma repetição de Êxodo 3. Mesma coisinha, mesmo paralelo. Deus está dizendo para Moisés, eu sou, me enviou. Esse é o meu nome eterno com o qual eu quero ser lembrado de geração em geração, Moisés. Fala isso para Israel. Fala para eles sair, para eles irem, para eles entrarem em movimento, para eles obedecerem, que eu vou levar eles para uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Fala para eles ir. E fala para eles, quando eles perguntar quem é esse Deus, qual o nome dele, você fala, eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Para eles entenderem que ele está com eles. É o Deus Emanuel com Israel no Egito. É o Deus Emanuel saindo, indo e tudo. Aí lá vem Jesus em Mateus 28 e repete a mesma coisa. Façam discípulos, vão por todas as nações, vão pregando, entra no movimento, vão ensinando a guardar todas as coisas e tal. E eis que estou convosco. Deus está no movimento. E só desfruta do Deus Emanuel quem faz discípulo e ensina a guardar todas as coisas que ele ordenou. Quem não está na missão, quem não está no processo, quem não está aí fazendo isso, não desfruta, não entende quem é o Deus convosco. Está escrito aí. Ele vai estar com aqueles que estão no movimento. E só estes que estão no movimento desfrutam do Deus Emanuel. Quem não está, não desfruta. E nem deveria falar o nome dele. Você vai falar o Deus Emanuel, mas você está parado. O Deus Emanuel, mas você não está deixando o que precisa deixar aí. Como isso? Como isso? Amém? Bênção? Podemos concluir? Alguma pergunta? Nenhum comentário? Eu sou, me enviou. Sim, não perdido. Isso aqui não tem nada a ver com a salvação. Não desfruta do melhor de Deus. Quem não vai, quem não obedece, vai perder a salvação, está perdido? Não, de maneira alguma. Porque o texto aqui não é soteriológico, não está falando de salvação. Mas é porque quem não vai, quem não entende o nome eterno de Deus, com o qual ele quer ser lembrado de geração em geração, perde
todo gozo, todo o processo, não cresce, não vai provar do melhor das coisas, perde muito. É crente cinzento, azedo, triste, né? O jogo só fica no 0-0, né? No empate. É igual o Flamengo e Palmeiras, porque quando joga com o Vasco tem resultado, né? Por que não Quem foi? pastor? O pastor Lebiano, por que não para todos nós esse mover? Como Todos, assim? para todos. Não entendi. E não só para aqueles que ele chama. Ele chama todos? Chama. Todos, para fazer isso aí, para caminhar, não só para salvar? Todos. Bom, Não tem nenhum cristão que se furte a ficar fora do movimento. Nós somos salvos, nascemos de novo, o Espírito habita em nós para o movimento. Todos, é para todos, ninguém fica de fora. Ele não falou para Israel no Egito, olha, vem aqui alguns, outros podem ficar aí, viu? Em Gósen. Não, é para sair todo mundo. Ele quer que todo mundo olhe para a arca, que todo mundo siga a arca, que quando a arca levante, todos levantem, que quando ela atravessar o Jordão, todos atravessem, que não chegue do lado de lá todo mundo. Não fique ninguém. Isso. Não existe um grupo que é missionário e outro que não é missionário. Todos nós somos missionários. Deus não cria, ninguém vem ao mundo, ninguém vem a esse mundo se não for missionário. E todos são missionários. Os pagãos, os eleitos e os não eleitos. Todos são missionários. Você tem que olhar os que não são crentes, eleitos, e olhar para eles e falar, são missionários. São missionários. Por quê? Porque nasceram, foram criados, vieram ao mundo. Está entendendo? A igreja reduziu. A igreja diz, não, missionários são apenas alguns. E a igreja reduziu tanto que missões para a igreja é apenas aqueles que saem pregando o evangelho, tal. Né? É para alguns, não para todos. Mas na base bíblica a gente entende que missão é para todos. Todos que nascem são missionários e todos vão cumprir a glória de Deus. A diferença é que uns fazem isso conscientes de que são de Deus e é para a glória de Deus, e outros fazem nas trevas, com os olhos fechados, mas mesmo assim eles estão cumprindo os desígnios do Senhor e vieram a esse mundo para participar do processo todo, ou para o bem ou para o mal, mas de qualquer forma Deus está sendo glorificado e as missões estão sendo cumpridas. E para concluir, né, lá em João capítulo 1, quem tem Bíblia aí e é crente, abra lá, verso 14. E ele veio habitar entre nós, cheio de verdade. Então, para conclusão aqui, né, do que nós falamos ontem e hoje. E aqui Deus disse para Moisés, faz esse povo, né, subir para uma terra e tudo. Enquanto Israel estava no Egito, Israel encheu aquele espaço onde ele estava da glória de Deus. Verdade ou mentira? Agora, Deus tira eles dali e leva para outros lugares. Para eles fazerem o quê? Nessa nova terra, nesses outros lugares? Encher aqueles espaços para onde eles vão da glória de Deus.
Então presta atenção, onde você entrou, onde você se meteu. Deus criou todas as coisas, no céu e na terra. E Ele quer que tudo que Ele criou glorifique o nome dEle. Certo? Ou não? Estão entendendo? Ou não? Estão entendendo? Se tem alguém dormindo aí, você acorda ele. Que agora é muito sério, hein? Então Deus criou todas as coisas para a glória e o louvor dele. E Ele quer que tudo que Ele criou glorifique o nome dele. Certo? Presta atenção, ó. E Deus decidiu, na vontade soberana dele, que esse negócio de encher tudo que Ele criou para a glória dele, Ele decidiu fazer isso pelo homem, pelo ser humano. Vou repetir para você entender isso aqui, que aí você vai almoçar ali com muita vontade. Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele criou tudo para o louvor da sua glória. Ele quer que tudo que Ele criou glorifique o nome dele. É fato, é bíblico, claríssimo. E Ele também decidiu que o meio pelo qual Ele quer ser glorificado com tudo isso que Ele criou, para encher tudo isso da glória dele, Ele escolheu o homem. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha aí a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está aí é quem Ele escolheu para encher os espaços e tudo que Ele criou com a glória dele. Está entendendo? Vou aumentar a sua visão. E essas pessoas, esses seres humanos que Ele escolheu para encher todas as coisas que Ele criou da glória dele, não é só crente, não. Aí que está a dificuldade sua, porque você nunca imaginou que Deus escolheria pagãos, ímpios, para fazer parte desse processo. Porque você foi ensinado de que Deus só usa os crentes, os eleitos, para fazer esse processo. Então apaga isso aí. Deus usa todos que Ele criou e traz a esse mundo. Deus não traria ninguém ao mundo se não fosse para participar desse processo de enchimento de espaços na terra para a glória dele. O bem e o mal glorificam a Deus. Só que nós, pela linguagem eclesiástica reducionista e exclusivista, passou para nós a ideia de que não. E isso não é ensinado, não é aprofundado. Por isso que a nossa cabeça fica doidinha. E parece que está faltando algum negocinho. E o meu desejo de coração é que nestes dias e agora você esteja entendendo de uma vez para sempre onde você entrou, onde você está. Então, presta atenção. Todos que nascem nessa terra dos viventes, os que já nasceram no passado e morreram, os que estão nascendo e os que ainda hão de nascer, todos só vêm a esse mundo para encher o espaço que Deus quer que Ele encha enquanto Ele estiver aqui nesse mundo. Presta atenção. E o espaço é seu. Não é meu. O meu eu estou enchendo. A Rose, minha esposa, somos uma só carne, casamos e tudo, mas ela tem o espaço dela. E aí, presta atenção, para nos garantir nesse processo, para nos equipar
para fazer este enchimento de espaços na terra para a glória de Deus? João 1,14 está dizendo que ele veio habitar entre nós, se encarnou, cheio de graça e verdade. Ele, o Nazareno, veio cheio, pleroma, pleno, daquilo que o mundo precisa ser cheio para que o Pai seja glorificado. Onde está os recursos todos que nós precisamos para encher os espaços na terra para que Deus seja glorificado? Em Jesus. Yes. Em Jesus. Ele veio cheio de graça e de verdade. Então, você, eu, temos alguma coisa em nós mesmos para encher esse mundo da glória de Deus? Você teria, Neftali, alguma coisa sua em você para encher os seus espaços aqui nesse mundo? Para Deus ser... Não. Nós não temos. Nós somos ex nihilo. Nada. Aí ele já veio. A nossa fonte é Jesus. Eu só preciso dele. Me encher dele. Me bastar dele. Palavra só dele. Ensino só dele. Quando eu me aproprio disso, do Deus Emanuel, me alimento da graça e da verdade que ele está cheio, aí eu vou encher espaços. Nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha profissão, em tudo. Mas eu tenho consciência disso. E eu tenho que fazer isso. O que é fazer missões, então? Resumindo. O que é fazer missões? Fazer missões é você encher aqui. Quando tiver cheio aqui, você vai ali e enche ali. Aí eu vou para Moçambique encher um pouco lá. Não é encher o saco não, viu, gente? Eu vou ali, encho ali, encho ali, encho ali. Isso é fazer missões. É viver ali, encher ali, ser um bom marido ali, ser um bom filho ali, desfrutar de Cristo ali. É isso. Isso é fazer missões. Não é nada mirabolante, complexo, não. Mas é você ter essa consciência de que você está nessa terra. Então eu vou casar com uma mulher que vai me ajudar a encher. Eu vou casar com um homem que vai me ajudar a encher. Porque fazer isso com crente já é difícil, imagina com não crente. Eu casei com não crente, então agora Deus não precisa, né, exigir que eu encha. Não, você vai ter que encher. Então você tem que escolher com quem você casa, como caminha. Você tem que escolher o seu diploma de faculdade, sua profissão. Porque às vezes você sabia que tinha que fazer aquilo, mas não fez, porque foi essa que dá dinheiro, é esse aí, esse, né? Aí você entrou nessa, quebrou a cara, porque agora você não tem paz, não tem alegria, e quebrou a cara porque essa sua profissão aí não vai encher. Olha aí, quando você sabe disso que nós estamos estudando aqui, aí tudo fica melhor. Você sabe que profissão fazer, com quem casar, como namorar, como usar o seu dinheiro. Porque você sabe que tem que encher os espaços que Deus deixou para você e pelos quais você nasceu e veio para encher, para que Deus seja glorificado. Deus tirou Israel do Egito, porque durante 400 anos, mesmo escravos, sofrendo e tudo, a glória de Deus estava enchendo aquele lugar. Encheu, pastor, tira, vamos para cá, ali tem outros lugares, e vai enchendo. É isso que Deus está fazendo. Deus pôs Israel aqui, Deus permitia Israel ser levado em cativeiro pelos inimigos, para quê? Para encher da glória de Deus aqueles espaços. É assim que Deus faz. Aí vem Jesus, a igreja, e Paulo entendeu isso. Paulo diz que a igreja é como a plenitude daquele que a tudo enche em todos. Quem falou isso? Paulo.
em Efésios, definindo a igreja. Ele diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo entendeu. E eu e você estamos aqui. E você veio aqui desde quinta-feira até hoje para entender isso. Que Deus quer te usar para encher espaços. E tudo que você está recebendo do Senhor, tudo que você está recebendo do Senhor é porque o Nazareno já se encarnou e veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Então tudo que eu precisava em mim, para me encher, o Nazareno me proporcionou isso, eu tenho com ele, ele dá para mim, ele dispôs para mim. O Espírito Santo pega isso, fundamenta, me faz lembrar disso, é a obra dele lembrar. E aí tudo isso, ele me dá dons, me potencializa, me capacita para que eu encha os meus espaços por onde ele me mandar. Até o dia que o meu tempo acabou e ele vai me levar e eu vou chegar lá para ele e falar assim: Senhor, eu acho que eu enchi, né? Aí ele fala: tá bom, meu filho, você cumpriu lá, tá bom. Você encheu, mas não ficou muito, né? Mas tá bom, meu filho, tá bom. Vem, tá bom, tal, é assim, né? Viu, Alexandre? Enchi, né? Eu enchi o saco, não. Então, tá entendendo, igreja? É assim que funciona. Diga. Oi. Queria falar que eu estou sendo bastante edificado, mas tem um ponto ainda que está difícil, assim. Em vários momentos a gente vai construindo aquela linha de pensamento, mas tem um ponto que ainda está bugando a minha cabeça, para ser bem sincero, que é essa questão mesmo do chamado. Mas como você tem esses mais de 40 anos de missão no campo, eu queria que talvez, se você tivesse como me exemplificar algum momento que você já teve, talvez de encontrar alguma pessoa que tivesse a missão de glorificar a Deus fazendo mal, igual assim, pessoa predestinada a glorificar a Deus no pecado, na maldade, certo? Se você já chegou a conhecer, porque eu tenho medo às vezes de encontrar e frustrar, e às vezes tentar pregar o evangelho e frustrar. Não vai frustrar porque você está falando que segundo ele vai glorificar a Deus na maldade mesmo, né? Sim. E aí, se já aconteceu, se você pode me exemplificar algum momento que você já encontrou, se você já sentiu disso? Isso está bem evidente na Escritura, muito evidente. O próprio exemplo de Judas Iscariotes. Por que Judas Iscariotes veio? Para ser filho da... Para fazer o que com o Nazareno? E isso não precisava acontecer? Por que ele veio ao mundo? Preencher o seu espaço. Qual o espaço que ele tinha que preencher? Do mal. E aponta para hoje, né? E aponta para o tempo, não só para hoje, aponta o tempo todo para uma verdade. Mas eu queria um exemplo prático hoje, porque assim, vai ter gente, que, segundo você está falando, que vai estar glorificando a Deus fazendo mal. Isso, eu não consigo entender isso, entendeu? Porque, e assim, eu queria que se você já teve alguma experiência com esse tipo de chamado missionário... Não, veja bem... acho que o seu problema é que você está pensando que as pessoas que vão glorificar a Deus fazendo mal, elas têm consciência Tem que fazer disso. de qualquer jeito, né? Elas não têm consciência disso. Só quem tem consciência do que está fazendo para a glória de Deus são os eleitos, os crentes, os que nasceram de novo. As pessoas, você esbarra o tempo todo com gente que está nesse mundo, nasceu nesse mundo. Eles estão aqui cumprindo maldades, por exemplo, estuprando gente, matando gente, tudo fazendo um caos aí. E mesmo nisso que está acontecendo, Deus está deixando, isso precisava acontecer nesta eternidade, porque na outra eternidade, para onde vamos, isso vai cessar, não vai ser assim, não vai ter isso, mas nesta precisa ser assim, precisa ter isso. Para fazer o quê? Para fazer com que o bem opere, reine, seja destacado quando o mal acontece. Está entendendo? Então não tem por onde evitar. Este mundo é o mundo da guerra e da paz, do bem e do mal, do pecado e da graça. Então, só que
Nós precisamos entender que quem está aqui fazendo mal, fazendo coisas que não deveriam fazer, ainda assim elas estão aqui preenchendo esses espaços, para que esses espaços possam ser confrontados e preenchidos e vencidos e superados pelo amor, pela graça e pela verdade. Se eles estão para fazer o mal, para quê? Não tem outra eternidade. Está entendendo? Na outra eternidade, para onde nós vamos, não haverá isso. Então Deus estabeleceu esta eternidade para o bem e o mal caminharem. E o mal tem que existir aqui. Só que ele não está solto. Ele não é livre. Ele não está completamente nas mãos do diabo e só na mão do diabo. Ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer para que ele seja preenchido, vencido, dominado pelo amor, pela graça. E essa é a eternidade para isso acontecer. Está entendendo? Então não tem como fugir disso. Agora, o que não dá é que a igreja, por não raciocinar, por não conseguir digerir isso, ela pega e faz uma dicotomia, uma separação, e diz que o mal e os erros não glorificam a Deus. Isso é uma heresia, porque não é assim. Porque a gente vê o tempo todo na Escritura o mal e o bem presente, e Deus sendo glorificado em tudo isso. E nós temos exemplos constantes na Escritura de gente praticando o mal, de nações inimigas de Israel, abalando Israel, escravizando Israel, matando o povo de Deus. Então você vê o tempo todo isso acontecendo. Mas para quê? Para que a luz, o amor, a graça e a verdade preencha esses espaços. E a gente está vendo isso acontecer. Labiano, não seria só um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo? É que na nossa lógica humana, talvez o raciocínio que você está fazendo é na nossa lógica humana. Da mesma forma que eu tenho certeza que fui chamado para pregar um evangelho que traz a paz, então, eu fui chamado para fazer maldade, matar o Labiano, que essa é a minha visão de glorificar a Deus. Parece que a pessoa tem essa consciência. Não tem como. Entendeu? Então, assim, porque a gente está fazendo esse julgamento de que da pessoa ter essa plena consciência e se glorificar nisso, né? Eu creio que não é assim. O que ele está colocando é justamente o contrário. A pessoa não tem essa consciência. O que está dizendo, que eu tenho certeza absoluta que tudo foi dito aqui, é isso. Que vou falar a palavra, no final, né, de todas as coisas, em tudo, nunca o mal vence, porque Deus é glorificado. Então ninguém consegue, de maneira alguma, mesmo sendo o mais maldito de todos os homens, ele não consegue frustrar Deus e Deus ser glorificado. Não é isso. Não, deixa eu explicar. As misericórdias do Senhor são derramadas sobre o justo e o não injusto, o bom e o mal. Isso é fato. A diferença é que os ímpios e os pagãos e os que estão no mal recebem das misericórdias do Senhor, e isso não os mexe, não os abala, não muda, não causa neles nenhum temor, nenhuma gratidão, no sentido de que isso é reconhecido por eles. Mas eles recebem, são alvos das misericórdias do Senhor. Agora, as misericórdias do Senhor na vida de quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo dentro dele, o impacto é tremendo, é renovador, é restaurador, é tudo aquilo que foi falado aqui. Essa é a diferença. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele não era abençoado com o sol, com a chuva, com o pão, com o livramento, com as bênçãos que os outros apóstolos recebiam do Senhor? Sim, presenciou, viu, provou. O próprio Judas, quantas pessoas com certeza ele ajudou, ele abençoou. Mas a Bíblia fala, ele era filho da perdição. Ele precisava preencher aqueles espaços e preencheu. Mas em nenhum momento ele fez isso com luz, com vida, com verdade e graça. Não fez. E como ele,
E existem muitos preenchendo os seus espaços, né? E nós estamos preenchendo os nossos espaços. Então não tem como fugir disso. Agora, para simplificar isso, não trazer complexidade para isso, algumas teologias e alguns posicionamentos da igreja é evitar isso, é deixar de encarar isso. E achar um lugarzinho para pôr o mal, né? E dizer que o mal não pode glorificar a Deus. É a teologia do inferno, por exemplo. O inferno, o reino de Deus contém ou não contém o inferno? O inferno está contido ou não contido no reino de Deus? Contido. Se você colocar o inferno fora do reino de Deus, o que você acabou de fazer com Deus? Diminuiu a soberania de Deus, porque você tem que admitir que tem um lugar do qual ele não é rei e o reino dele não tem domínio. Isso, um reino paralelo. E não pode. E a Bíblia diz que foi o próprio Deus que criou o inferno para os demônios, para Satanás e os seus demônios. E a Bíblia diz em Apocalipse que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai se dobrar diante dele. Dos ímpios e dos justos. Dos que estão nesse mundo fazendo mal. Olha aí. O que ele disse aí? Toda boca, toda língua, todo joelho vai confessar que toda língua é essa? Que toda boca é essa? Que todo joelho é esse? Todos. Tudo que foi criado por Deus, os bons e os maus, vão ter que dizer isso. Mais uma vez, para fundamentar o que nós estamos dizendo. Nós, os cristãos, é que não fomos treinados e ensinados a olhar a Bíblia dessa forma e nem o mundo do jeito que precisa ser visto. Aí vocês estão aqui hoje, nesta manhã, diante de uma pessoa que está tentando mostrar para vocês que a coisa é mais em cima, que o negócio é mais amplo e que tem mais consequências, implicações, e aí vocês ficam assim, sei lá, entende. E é verdade. E eu sei exatamente a baguncinha que está na cabecinha de vocês. Porque todos nós passamos por isso. Não tem por onde fugir. A minha esperança é que dessa turma aqui vingue alguns. Vingue alguns. Pastor, mas só um momento aqui. Quem foi que pregou com perturbação aqui? Que falou? Foi o Paulo, né? O Paulo falou, eu estou aqui orando para que vocês voltem perturbados. E eu falei no início da minha fala ontem que eu não vim para trazer problemas para vocês, apenas para criar dificuldades. Respondendo a confusão aí do Rafael, em Marcos 16:15 fala, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então, a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Agora, a gente saber decidir quem é bem e quem é mal, a gente não tem essa condição de decidir, né? Ok. Rosângela? Era isso que eu ia falar para o Rafael, que a mesma perturbação que eu fiquei quando eu te ouvi primeira vez, ele também está hoje, né? Eu percebo. Eu ficava querendo separar isso. Então, não tem como a gente separar, a gente não sabe, né, quem é o que está glorificando a Deus com o mal e quem a gente sabe quem que está glorificando com o bem, claro. Então o nosso é ir e pregar e falar do amor de Jesus. Aí essa separação é só o Senhor que vai fazer. Eu fiquei igual a ele, lembra? É isso. Mas fala mesmo, pode falar. Se tiver mais para falar, é você mesmo. Gerou.
Mais perguntas, dúvidas, comentários? Vamos aproveitar o nosso tempo, gente. É mais ou menos uma colocação eu acho que eu entendi uma questão. No caso de Judas Iscariotes, por exemplo, como filho da perdição, ele veio para cumprir o propósito, porque o próprio Jesus sabia que quando ele fosse levantado no madeiro, ali viria a nossa redenção. Isso. Perfeito. Ok. Aí a nossa missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, na própria palavra criatura de Deus, não está dizendo que é uma criatura, não é um filho ainda. O que eu tenho de entendimento? Vamos abrir aqui Judas Iscariotes e agora vamos analisar 2 cenários. Se Judas Iscariotes pedisse perdão para Deus depois de tê-lo traído, não remorsos, mas arrependimento genuíno, que gera fruto do Espírito, ele teria cumprido o propósito, feito a traição de Deus, o mal teria acontecido, e ele teria cumprido o propósito de glorificar a Deus, fazendo Jesus ser levantado na cruz pelo bem, com Cristo no coração. Portanto, eu poderia partir da premissa que ele estaria perdoado. Ele teria feito nessa linha de raciocínio, nessa primeira linha. Como ele era o filho da perdição, ele traiu Jesus. Jesus continuou todo o processo que haveria de fazer, de cumprir nessa terra. Foi levantado ao madeiro, nos remiu dos pecados. Porém, Judas não se arrependeu genuinamente por ele ser o filho da perdição. Da mesma forma, mesmo fazendo mal, Jesus foi glorificado, porque ele continuou, foi levantado no madeiro e nos trouxe o perdão. Nas 2 linhas de caminho que Judas poderia percorrer, ele estaria glorificando ao Senhor Jesus, de um jeito ou de outro. Isso. Pelo menos, eu não sei se eu estou falando certo. Isso. É mais ou menos isso? Tá certo. O grande X da questão aqui que você precisa entender, né, assimilar, e que também não é ensinado para nós, né, explicado a nós, é que todos os seres criados por Deus. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quais são todos os seres? O que é que Deus criou? Tudo que Ele criou. Tudo. Só tem algo que Ele não criou. O que é que Ele não criou? Ele mesmo. Uau! Gente, espero que agora você entenda. Só tem algo que Deus não criou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora isso, tudo foi criado. Tudo. Portanto, Ele quer e decidiu que tudo isso que Ele criou para a glória dEle. Tem que glorificar o nome dEle. Tudo. Todas as pessoas, boas ou más, eleitas, não eleitas, todos os anjos, caídos e não caídos, da luz ou das trevas, todos têm que glorificar o nome dele. Põe isso na sua cabeça. É assim que funciona. É assim que tem que ser. E eu disse ontem que nós aprendemos a nossa doutrina cristã, tudo que nós aprendemos, nós recebemos na linguagem da igreja. Todas as doutrinas que você crê, pratique, os seus antepassados, e que você ensinou para os seus filhos e vai continuar ensinando para os netos, tudo que a gente aprendeu foi na linguagem da igreja. Eu, você, todos nós. Agora, quando a gente vai para a Escritura e estuda e lê, interpreta ela só na linguagem do reino,
que ela foi revelada a nós, aí a gente entra em crise, em conflito, porque ela bate de frente com a linguagem da igreja. E aí, ela muitas vezes tem que reduzir o que a igreja aumentou e aumentar o que a igreja reduziu. E aí que gera os conflitos. Porque nós fomos ensinados que tem coisas nesse mundo que não podem glorificar a Deus. Tonhonhon, isso é triste. E quais são essas coisas que não podem glorificar a Deus? O que nós entendemos e foi passado para nós que é mal, que é errado, que é o pecado e que tantas coisas. E aí agora a gente descobre que dentro dos decretos eternos, soberanos e justos e perfeitos de Deus, que estão além da nossa capacidade e dessa cabecinha com essa justiça, com essa visão pequena, a gente descobre que dentro desses decretos eternos, soberanos de Deus, tudo que foi criado por Ele, as visíveis e as invisíveis, tudo é para o louvor da sua glória e vai glorificá-lo. Mas nós não conseguimos colocar nisso aí determinadas criaturas ou coisas criadas por Deus. E aí que a gente entra em conflito, né? E eu estou estudando a Escritura com vocês nesta linguagem de reino, não de igreja. E aí que fica pior para vocês, porque aí o conflito é maior. Se eu tivesse falando tudo o que eu falei aqui na linguagem da igreja, eu acredito que vocês não estariam tão desconfortáveis. Mas por falar na linguagem do reino, gera desconforto. Diga. Vou falar um pouco. Deixa eu ver, só agora é um esclarecimento para mim. Piorou? Ah, melhorou? O que é pecado? Eu entendo isso. Deixa eu tentar ilustrar aqui para mim mesmo. Não deixou de ser pecado. Porém, mesmo assim, nos desígnios soberanos de Deus, vai glorificar a Deus de alguma forma. Exemplo, lá na África, o Senhor enfrenta muita bruxaria, magia negra, necromancia, eu imagino. E isso não deixou de ser pecado. A Bíblia condena isso veementemente. E nós também devemos reprovar isso. Exato. Porém, para que a glória de Deus se resplandeça, um exemplo, lá naquela aldeia que o Senhor ministra, tem o pastoreio, o Senhor já enfrentou, por exemplo, um outro líder de uma religião de matriz africana, fazendo magias dessa forma. O Senhor não vai deixar de amá-lo, nem de se numa oportunidade, né, se Deus criar uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Porém, o que ele faz continua sendo abominável aos olhos do Senhor. E nisso, a linguagem eclesiástica, eu tenho a impressão que ela está certa. Continua sendo abominável. A Bíblia condena, ok. Corretíssimo. Mas para que se resplandeça, para que Jesus brilhe naquela localidade, o Senhor foi colocado lá. Aquela pessoa foi feita para fazer alguma coisa para o Senhor, para ser um levante do inimigo na vida do Senhor, mas ainda assim, com tudo isso, com aquela pessoa fazendo aquela maldade, o Senhor Jesus Cristo é glorificado. E aquele lugar... se ele se converter, Jesus é glorificado. Isso. Se ele atacar um servo de Deus a todo momento, até o último suspiro dele, e não acontecer nada com o Senhor, o Jesus é glorificado. Exato. Então, independente do mover que acontece dentro da esfera, vai ser tudo para a glória de Deus. Exatamente. Vai ser tudo. Isso. E é o exemplo prático.
Pode ser. Se todo mundo vai glorificar a Deus, consciente ou inconsciente, aí a pergunta do meu irmão Rafael, meu irmão amado, para que pregar para aquele que vai executar inconsciente? Porque é o nosso papel, que não seria eleito, porque é o nosso papel como pequenos cristãos ser o sal e luz dessa terra, e para brilhar e para encher aquele espaço, aquela história, aquele contexto, aquele tempo da glória de Deus. Amém. E para trazer talvez uma oportunidade dele de rendição, dele ser condenado, ou ser salvo. Exato. Nós temos que pregar a salvação, mas nós temos que pregar a condenação. Quando Jesus, desculpe interrompê-lo, quando Jesus é pequeno, é levado ao templo, e Simeão pega o menino Jesus e diz, posso ir embora? Lucas 2, ele diz lá, este menino é alvo de contradição, né? Porque este menino será a glória de Israel, mas será a ruína de muitos. Nele haverá contradição. É a profecia de Simeão. Nós somos ensinados pelas igrejas ou pelo senso comum cristão a pregarmos a salvação em Cristo. Mas quando você prega a salvação em Cristo, simultaneamente você está pregando a condenação em Cristo. A justiça que ele trará. Não, quando você prega a salvação, você prega a condenação. Porque quando uma pessoa nega Jesus, não aceita Jesus, ela está aceitando a condenação, admitindo que é trevas, que é condenada e que vai para o inferno. Então, Jesus deixa isso claro. Só que nós somos unilaterais, a gente é um bando de cristãos que só quer o lado do bom, do bem, da justiça, da salvação, da libertação. A gente não foi treinado a entrar com profundidade no lado da condenação, no lado das trevas, da reprovação. Pastor. E ela acontece simultaneamente. Só que isso não é ensinado, não é aprofundado, porque isso ofende, agride as pessoas. Isso dá a entender que afasta as pessoas. Mas é fato, toda vez que a luz é manifestada, as trevas também são discernidas. Então, toda vez que eu prego a salvação, eu estou condenando um monte de gente que está ali ouvindo e não vai responder. E é o que Simeão fez. Simeão pegou o menino e disse: esse menino será alvo de contradição. Todas as vezes que esse menino aparecer, falar, onde ele estiver, ele vai confirmar a glória de Israel em muitos, mas ele vai confirmar a ruína e a destruição de outros. É fato. É fato. Pastor. Então, por isso que eu tenho que pregar o Evangelho em todo lugar, porque eu não sei quem são esses que serão levantados ou derrubados em Cristo. Mas eu tenho que pregar. E nestes que serão derrubados, condenados, e será confirmada a condenação deles, Deus está sendo glorificado. Do mesmo jeito. Exatamente. Só que nós queremos que Ele seja glorificado só nos que salvam. A gente não quer admitir que Ele é glorificado nos que se perdem. Mas é doutrina bíblica? É. Está lá? Tá. É fato? É. Só que nós não cantamos isso. Isso não está nos cânticos, não está no hino, não está nas pregações, porque isso é deselegante, isso assusta, ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem, não é agregadora, não atrai, mas ela é fato. É, só que nós não fomos ensinados sobre isso, porque a gente só vê a glória de Deus nos que são salvos, no que é bom, no que cheira bem. Mas a Bíblia diz, e Simeão foi joia. Simeão viveu 80 anos para aparecer só um dia, para fazer essa profecia, e depois ele diz: agora eu posso ir embora, posso morrer, porque ele veio para cumprir só esse dia. E ele trouxe essa grande revelação e que nós não damos a importância necessária.
Diga. Tipo assim, você vai pregar independente se é pro bom, se ele vai se converter ou não, não porque vai converter ou não, porque é a essência daquilo que você é. Porque você não vai deixar de ser aquilo que você é, de pregar, de expressar aquilo que está dentro de você, porque o outro vai converter ou não. É porque isso é a sua natureza. Você vai pregar, isso vai ser a sua vida, mesmo que você não fale nada, a sua vida vai pregar. Você vai, é porque é a sua natureza, é aquilo que você é. Ele vai pregar. E a gente, por que um pastor meu usava uma ilustração de que a santidade, ela traz juízo sobre o pecado. Com um exemplo, tipo assim, existe uma pessoa que ela é feia, mas quando aparece uma que é linda e fica perto dela, aquela que é feia parece que fica mais feia. A santidade, ela traz juízo sobre o pecado. Percebeu? Ok, bênção. Mais algum comentário, algum questionamento? Então, que horas temos? Então vamos usar esses 15 minutos aqui para testemunhos sobre o que Deus falou a você nesses dias. Se você foi impactado, se você gerou algum propósito na sua vida, né? Ou se bagunçou, né? Olha, pastor, eu cheguei aqui bem certinho e estragou tudo. Agora eu estou voltando para a minha igreja, para a minha vida mais herege, mais doido, sei lá o quê. Né? Se bagunçou para o mal, eu peço perdão aí, não foi minha intenção não. Né? Mas se bagunçou para o bem, tá bom, faz parte. Né? Alguém quer falar? Testemunhos? Só compartilhar aí com os irmãos que esse trabalho que eu faço aqui pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né, de recuperação de dependentes químicos, é também a necessidade lá de Moçambique, né? Então, desenvolvemos aí algumas conversas e temos o desafio de achar um casal, de preferência um casal, que esteja disposto a fazer missões em Moçambique, atendendo mulheres e homens lá, né, alcoólatras, dependentes de outras drogas também. E a Fazenda Pronas está à disposição lá para separar o espaço para construir o alojamento, e aí tem toda uma programação, né? Então, a programação básica na comunidade terapêutica, aqui, Labiane, não usa mais o termo casa de recuperação, é comunidade terapêutica, por conta da evolução da legislação, da posição do governo em relação ao apoio às comunidades terapêuticas, porque casa de recuperação traz muita ideia de trabalho forçado, de desorganização. Aí a comunidade terapêutica está num nível de usar critérios científicos, conhecimento hoje de psiquiatras especialistas em dependência química para promover a recuperação do indivíduo de forma mais preparada, mais trabalhada, mais organizada, né? Ok. E então, aí a programação é despertar, café da manhã, devocional, atividades práticas, que é a manutenção do espaço físico. Aí tem o programa terapêutico, onde se estuda os 12 passos, com tarefas específicas de cada passo, procurando trazer a consciência do indivíduo como é que ele chegou num estágio de perder a autonomia, de ser sugado e prejudicar a família, prejudicar os vínculos sociais, saúde física, etc, etc. Então, consciente das características da doença, aí leva para o propósito, né? O propósito de viver em sobriedade é para estar bem, criar bem os filhos, é para se relacionar bem com o vizinho, é para superar prejuízos, né? Então, nessa perspectiva, o casal ou o missionário interessado vai sair daqui já com todo o material e toda a programação já adiantada.
Então, se tiver gente aí com esse chamado, procura o Pronace e nós, junto com o pastor Neff, vamos estar preparando pessoas para mandar para a África para começar essa comunidade terapêutica lá em Moçambique, na nossa fazenda. É um grande desafio. Mais alguém? Assim, o Orlando, eu conheço o Orlando, meu nome é Givanildo, eu sou de Pernambuco. E o Orlando, conheço o Orlando, acho que desde 2015. Nós somos amigos há esses anos aí, né? E o Orlando, ele tem falado desse projeto para mim. Eu estava em São Paulo, estava em outro projeto. E eu também entrei em contato também com o pastor. E a gente conversou pelo Zap e tal. Eu disse, pastor, agora eu tô com compromisso. Aí beleza e tal. Aí acabei meu compromisso lá e vim morar aqui em Anápolis. Aí chegando aqui em Anápolis, eu arrumei um trabalho e fui trabalhar, né? Disse, agora eu vou viver minha vida e... Aí... Isso, mais ou menos isso. Aí eu fui trabalhar, um trabalho até bom, um salário assim, mais ou menos. Sendo que eu não estava conseguindo dormir. Por Deus, cara, eu pensando aqui, não conhecia. E eu não estava conseguindo dormir. Eu digo, cara, o cara me chamou para fazer a obra, eu não posso largar a obra. Não estava dormindo, mano. E aí, um trabalho ótimo, maravilhoso. Aí quando eu cheguei no trabalho, poxa, tem uma irmã que serve almoço e tal. Ela não sabe a minha história, mano. Ela disse assim, olha, você não larga o seu chamado. Acho que eu estou me arrepiando. Eu disse mesmo assim, mas como assim, irmã? Ela fez, não largue seu chamado por causa de trabalho. Eu olhei, eu digo, aí eu parei, eu disse, meu Deus do céu. Aí foi quando eu não dormi mesmo, cheguei em casa e não dormi. No outro dia, que foi agora quarta-feira, aí eu fui pro trabalho de novo, aí o meu encarregado me trocou e colocou com outra pessoa. Quando eu cheguei junto com essa outra pessoa, ele falou para mim assim, você é cristão, cara? Eu disse que eu sou, sim. Aí ele falou, eu também sou. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para tu, não larga teu chamado, não. Eu olhei, aí eu disse, cara, que louco, coisa de louco mesmo. Ó, coisa de louco, eu sei o que eu estou falando aqui. Na mesma hora eu disse assim, eu vou ligar para Orlando. Pode perguntar ao Orlando, eu liguei para ele na quarta. Eu disse, Orlando, tá aberta a oportunidade de me conhecer aí o Pronace. Ele falou, pode me dar o que você quiser, mano. Eu disse, eu estou indo. E quando eu cheguei aqui, nossa, eu senti uma paz tão grande, estou numa paz, que quando eu voltar agora, eu vou pedir conta do trabalho. Porque, assim, Deus chama a gente para fazer a obra, a gente tem que fazer, não tem jeito. Aí a gente tenta sair, a gente tenta mas não vai, mano. Aí eu aqui, o pastor conversando, vocês também falando, e Deus tocou no meu coração assim mesmo. E eu falei pro Orlando assim, Orlando, ontem, estava eu e o pastor e ele. Eu disse, Orlando, amanhã você me leva para me conhecer lá. Mas quando eu cheguei dentro do quarto, eu disse assim, cara, o que é que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo. Eu tenho que ver o lugar para ver se o lugar é bonito, se o lugar é feio, se o lugar é maravilhoso. Aí eu peguei o Orlando ali, eu disse, Orlando, é o seguinte, eu não quero conhecer não, eu já vou. Porque se eu for lá, é porque eu estou escolhendo. Eu não quero escolher, eu quero para onde Deus quer mandar eu ir, cara. Então eu vou, não estou vendo, não sei o que é que ele está me esperando lá. Mas é para lá que eu vou, então. Amém? Era esse testemunho aí que eu queria falar. Muito bom. Deus abençoe o seu propósito. Joia. Mais alguma pessoa? A Argentina vai falar aqui. Eu vou sair do... Desculpa, a Argentina não, a Luciana. Aqui. Eu vou sair do espírito assim pentecostal. Mas eu acho importante, eu gostei muito do acampamento, da pregação, de estar com pessoas que têm o mesmo sentir. Mas acho importante também ressaltar essa ideia de que nem todo mundo sente a convicção ou chamado do mesmo jeito.
como que às vezes estamos acostumados, eu escuto muito, eu tenho um sonho, eu sonhei, o Deus me mostrou, fulano me chamou. E acho que Deus se move de maneiras diferentes e que somos todos diferentes. É importante porque tem pessoas que hoje vão deixar tudo e outras pessoas que talvez vão analisar, pensar e nem por isso não é de Deus. Ou acho importante aclarar, né, que não é tudo. Exato. Deus tem a sua multiforme sabedoria, né? Com uns é de um jeito, com outros de outro. Não tem problema. Muito bom. Só para quem não teve a graça do irmão de escutar claramente o chamado, pastor, eu queria que o senhor nos desse algumas ferramentas, ou o que mais a gente pode fazer para ter uma confirmação desse chamado. Eu não estou pedindo um sinal audível nem nada, mas o que mais a gente pode fazer para buscar essa resposta de Deus? Além do que a gente já sabe, orar, jejuar, andar com pessoas que fazem, que já estão no campo, no fronte, né, de batalha, para trocar experiências, trocar testemunhos. O que mais nós podemos fazer? E como devemos ficar com relação ao nosso coração, atentos para entender as nuances de Deus? Eu não vou nem falar sinal, porque sinal é uma coisa que você vê. A sarça ardente foi um sinal claro, um sinal visível, né, que a gente conseguia. Mas Deus opera também, igual a nossa irmã, a Luciana falou, nas nuances, nas levezas. E como a gente, porque eu acho que isso é o cerne do acampamento do Pronace, como nós podemos ainda assim manter essa busca acesa e quais ferramentas, o que o senhor recomenda? Ok, boa fala. Eu preciso consertar aqui um equívoco que eu imagino que esteja na cabeça ainda de algumas pessoas. E em nome de Jesus, que você entenda o equívoco. Primeiro, todos os crentes que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e que tem o Espírito habitando em você, você é um vocacionado. Deus não salva ninguém sem chamado e não deixa essa pessoa salva na terra sem vocação. Se você é crente e tem Jesus, você é vocacionado. Então você fala para si mesmo: eu sou vocacionado. Você já é chamado. Segunda informação que você precisa ter: nem todos os vocacionados são para fazer missões transculturais, para ir para um campo, para fazer missões, para traduzir a Escritura, plantar a igreja, pregar o Evangelho para a salvação de pessoas. Para com isso. Tira isso da sua cabeça. Alguns sim, outros não. Você é um vocacionado e você precisa entender que você pode ser muito bem um vocacionado no lugar onde você está fazendo o que você está fazendo. Dona de casa, mecânico, piloto de avião, professor de jiu-jitsu, professora de Spanish. Então, todos vocês precisam ter paz aonde vocês estão, alegria onde vocês estão, e vocês precisam entender que aonde você está, se os seus dons que Ele te deu estão sendo usados aonde você está, fazendo o que você está fazendo, você está no lugar certo e você está no centro da vontade de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa largar tudo, ir para a África, ir para a China, ir para não sei aonde. Para com isso. Você precisa entender que você é vocacionado e aonde você está em paz? Você está alegre? Você está feliz aonde você está? E onde você está, os seus dons que Deus te deu estão sendo usados? Está
estão edificando alguém, o corpo de Cristo, então você não precisa sair, você não precisa fazer mais nada, porque você está ali, fica lá quieto, glorifica a Deus, produz, seja feliz e canta glória e aleluia. Pronto. Agora, se você é vocacionado, e já sabe que é, que todos nós somos, mas você está num lugar e você não tem paz, você não tem oxigênio, você está asfixiado, o coração está ruim, sem dormir, você não está conseguindo nem comer direito, você não tem alegria, a vida está ruim, você não cresce, os seus dons não são executados, ninguém está sendo edificado, está um marasmo, a coisa não flui. Meu irmão, Deus está querendo te tirar daí e te levar para algum lugar. Esse é o padrão. Você é vocacionado, tem dons, só não está no lugar certo. Você tem que achar onde é. E quando eu falo achar ou ir para um lugar, eu não estou falando de que você tem que sair para ser missionário do Pronace, para ir para a África, para ir para a Índia, para ir para Pontalina, para ir para qualquer missão indígena, nada disso. Provavelmente é mudar de cidade, mudar de profissão, mudar de algum lugar para fazer alguma coisa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente precisa entender que vocação e chamado todos temos. O que determina se você está no lugar certo é a paz, porque a Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Ela é o principal termômetro para dizer se você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Se não tem paz, se não tem alegria, se não tem fruto, se os seus dons não estão sendo exercidos, é para você mudar alguma coisa na sua vida. E no meio de tudo isso, Deus sim chama. No meio de uma igreja, Deus chama um homem, uma mulher, um jovem, um casal, uma senhora, ou Deus chama até o pastor, os líderes, para ir para outro lugar, para um outro país, para uma outra nação, para fazer lá um trabalho religioso mesmo, pregar o evangelho. Esses são os missionários que a gente chama de transculturais, é que Deus está tirando daqui e levando para ali para fazer alguma coisa religiosa. Está entendendo? Mas então é importante entender isso. Então, se você tem paz, alegria, está tudo jóia, frutificando, feliz, fica quieto onde você está. E toma Coca-Cola, toma sorvete, sem sentimento de culpa, com alegria. Tá bom? E não se deixa abater quando você vai em determinados encontros e fica ouvindo esse povo falar: eu tenho um chamado para a Índia, eu tenho um chamado para os índios, e isso é maravilhoso, é bonito, e você fica abatido: poxa, eu não tenho isso, será que eu sou? Não, para com isso, você é. Está lá, fica lá quietinho. Abraça essa pessoa, fala: que bênção, você está lá, mas eu estou aqui, eu estou feliz e tudo. Ok? Então você precisa se apaziguar. Você precisa se apaziguar na sua vocação. Fica quieto. Agora, se não tem paz, está ruim, está... E quando você está assim, aí vem mesmo gente que fala uma coisa e numa dessas aí você pode achar um lugar melhor e que você tem que ir. E quando você chegar lá, você vai ser a pessoa mais feliz e realizada do mundo, porque é lá que Deus te quer. Aí lá vai fluir, lá você vai ver as coisas melhorando, o seu dom vai ser exercitado e as coisas vão arrebentar. Amém? Entenderam? Respondeu? Bênção. O senhor falando aí, assim, como eu conheci muitos pastores e eu conheci também muitos missionários, já passou assim na minha vida alguns missionários que hoje tem depressão por causa dessa situação que o senhor colocou, porque eles colocam na cabeça que tem um chamado para ir para fora e nunca tem aquela oportunidade de ir,
Então ele fica decepcionado e tal, e entra na questão de ficar até doente por causa dessa situação. Isso então acontece. É isso aí que, só para confirmar. Tá certo. Mais alguém quer compartilhar? Diga, põe aqui. Luzirene, depois temos que orar por você, viu? Fica aqui perto, não se espalhe não. Diga. Bom, eu cheguei aqui, eu tinha uma visão de reino. Porém, essa visão que eu tinha na minha igreja não era pregada. E eu tinha esse conflito na minha mente se era a verdade, era o que Deus estava pondo, o que eu estava, ou era coisa da minha cabeça. E chegando aqui, eu sempre orei para o Senhor me revelar e me dar discernimento e entender a palavra dele. E quando eu cheguei aqui, tudo aquilo que o Senhor havia posto no meu coração, a visão que ele estava me dando, foi falado em em todo momento. Então, eu ter vindo aqui foi um sinal que Deus respondeu a minha oração. E ele realmente me mostrou qual é o verdadeiro reino. E o que eu sempre coloco no meu coração, e eu falo para todo mundo, e já cheguei a falar até com alguém, com as pessoas aqui, que eu oro muito que o Senhor coloque o amor, a bondade e a misericórdia, que onde eu pôr a planta dos meus pés, me acompanhe. Porque eu vejo o reino e foi pregado tudo isso aqui. Então, eu tenho só que agradecer a oportunidade de estar aqui e principalmente agradecer a Deus por Ele me amar, por amar a nós, por ter dado a oportunidade para cada um de nós de estar aqui hoje e ouvir a palavra. Mesmo que confronta, mesmo que muitos vão sair daqui pensando, meu Deus, será que é isso, aquilo? Pede direção, discernimento e creia no Senhor, porque Ele sempre responde às nossas orações. Benção. Muito bom, joia. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa assim estranha, né? Labiane, concorda, né? Eu tenho eu estou na vida missionária transcultural há muito tempo e o meu dom é o dom do ensino, né, e da exortação. São os meus. Eu tenho 3 dons, né? Primeiro o de ensino, o segundo de exortação e o terceiro de pastor, né? E por causa disso, não é de mim, tem aquelas percepções, né, quando conversamos com alguém, quando ouvimos alguém. Então as percepções vêm, né, e essas percepções deixam bem claro para mim, né, direcionamentos, caminhos que a gente consegue, ao ouvir, ao estar com alguém, de falar, olha, vai ali nessa direção, tem tudo para você ter paz, alegria, ser abundante, frutos. Mas tem pessoas que a gente tem percepções e sabe que não tem direcionamento. Tem pessoas que eu me relaciono e não tem direcionamento, não tem percepções por elas. Mas algumas têm. E quando tenho, eu procuro sempre dizer para a pessoa. As que conseguem ouvir, entender e caminhar na direção se dão muito bem. Lá na frente descobre que é isso aí, pastor. Deu certinho. Outras ouviram, compartilhei, e são aquelas que dizem assim, tudo bem, pastor, o senhor me falou, mostrou, mas eu vou ouvir de Deus. Eu falei, tá bom. Vai, Deus te abençoe, meu irmão. Qualquer coisa, estamos juntos. E aí elas vão, dizem ter ouvido de Deus, e a gente sempre respeita isso, segue outro caminho. E depois, na caminhada, a gente descobre que deu tudo ruim. Alguns até abandonaram tudo aí.
Eu falo isso porque não é da gente, são percepções do Espírito, é a caminhada. E eu acho que ele permite isso comigo porque ele sabe que eu estou com um projeto aí chamado Pronas e que está cheio de desafios, eu preciso de muitos obreiros, então ele me permite essa percepção, né, para poder pegar essa turma e trazer, tentar canalizá-las conosco para preencher espaços e tudo. Então é assim que as coisas acontecem. Então, eu até gostaria de que eu fosse poupado pelo Senhor disso, de não ter percepções, discernimentos, porque aí me pouparia dessas exposições, dessas abordagens e tudo, né? Mas elas acontecem naturalmente, né? Algumas vezes dá certo, outras a gente tenta, mas não percebe. E nesses encontros nossos aqui, a gente recebe vocês, os que vêm para o acampamento, e eu vejo vocês vindo como ovelhas indo para o matadouro. Aquelas que estão ali prontas para serem abatidas, né? E eu gosto disso porque eu vejo gente aqui chegando com chamado, com o coração prontinho para o reino e tudo. Isso alegra o meu coração. E o meu desejo primeiro é de ver essa pessoa no lugar certo, feliz, frutificando, em paz, né? Para que seja bom para ela, bom para todo mundo. Mas nem sempre as pessoas caminham nessa direção. Tem gente que chega aqui com o coração cheio de fogo, de chamado e tudo e tal, e aí a gente conversa, exorta, orienta, mostra o caminho, direcionamento, e elas vão embora. E eu fico triste porque eu sei que elas não vão. E aí depois a gente acompanha as notícias de que realmente não deu certo. E a pessoa quebrou a cara. Eu tenho gente preciosas que vieram aqui. E eu falei, não faça isso, não vá, fica, faz isso. Ela não obedeceu. Uma jovem mesmo, se tornou mãe solteira, engravidou, casou, o casamento já acabou, ela tem diploma, formação, seria uma maravilha no campo missionário, já estavam os projetos prontos e tudo. E aí ela começou a se namorar por um jovem. Eu disse, não namora, vai para o campo, deixa esse namoro para depois. Mas uma menina com quase 40 anos, 30 e pouco, desesperada, querendo mudar de status, né? De solteira para casada, de ter filho, ver o ventre preenchido. Aí largou tudo, não seguiu o conselho e foi casar. Casou com um cara que chegou e falou I love you. E ela foi no I love you, deixou a glória e quebrou a cara. Hoje está lá, trabalhando, sem paz, sem alegria, frustrada, triste, um casamento desfeito e mãe solteira, e está entrando aí. Está entendendo? A gente mostra o rumo, a direção, as percepções e fica torcendo para a pessoa. E ela chegou a vir, entrou, né? Caminhou conosco, e eu sonhei com ela, animei ela, mostrei o que ela podia fazer lá em Moçambique e tudo. E de repente ela, tá bom, mas aí de repente apareceu um gavião, né? Voo rasteiro, sabe aquele voo rasteiro? Aí viu a loirinha assim, ó, pegou. Aí eu falei, tchau. E ela foi. E eu só citei um exemplo. E tem muitos outros que aconteceram assim. Mas também, pela graça de Deus, tem muitos outros que ouviram, seguiram, obedeceram e tá feliz, igual pinto no lixo, né? Amém? Bênção. Mais alguém quer compartilhar do que aconteceu nesses dias com você? Acabou? Bênção. Então vamos orar pela Luz Irene. Vem cá.
ela está indo embora, né, agora em fevereiro, voltando para Moçambique. E Luzirene é bênção, né, viúva, dona de casa, cozinheira, de mão cheia, e aí pensionista, né? Aí Deus incomodou ela. Ela é uma dessas que a gente sentou, eu mostrei o direcionamento, e falei, ó, é assim, assim, assim. Aí ela, tá bom e tal. Ela é meio devagarzinha, né? E tudo assim, aí no ritmo e tal. Mas aí a bichinha vai ruminando, aí ela, pum! E foi. Aí foi bênção em Pontalina, Orlando e Roseli lideraram ela lá, e a bichinha é esperta, tem que segurar assim, porque ela é alcalina, é Duracell, né? Duracell. Orlando e Roseli tentava, né, segurar a bichinha. Aí ela foi conosco para Moçambique, foi nossa vizinha lá, morava do lado. E menina joia, dedicada, esforçada, trabalhadora, serva, né? Boa de relacionamento, gosta da equipe, a equipe gosta dela, os moçambicanos gostam dela. Bênção, dedicada. Ela é daquelas missionárias que não tem carro, não sabe dirigir, né? E a gente morava ao lado dela, então a gente tinha o nosso carro, então a gente leva e traz e tudo. Mas ela não é daquelas missionárias que o pastor Labiano não vai na cidade hoje, então eu não vou não, porque tem que pegar a chapa, né, tem que comprar lá uns negócios, trazer na mão. Ah não, eu vou quando o pastor for. Não, ela não. Ela acordava cedinho, fazia a caminhada dela, né? Ela acorda cedo e vai, faz a caminhada dela, volta, toma banho, né? Dá um trato na cabeleira, né? Nas madeixas, né? E tudo, e pegava, ia para a cidade sozinha, no chapa, né? E fazia as compras lá, vinha com chuva, então ia para Vanduze sozinha, não dependendo da gente. Então ela tem essa iniciativa, gente boa, missionária boa administradora, muito honesta com o dinheirinho, com o que põe na mão dela. Missionária muito joia, nossa alegria no campo missionário. Missionário que vai para Pontalina e é feliz, e é obediente, e é servo, e é perseverante em Pontalina, ele se dá bem lá. Missionário que não passa por Pontalina e nem conclui e é problema para nós lá, e a gente não manda para o campo não, porque vai ser problema lá, né? E ela que é prova disso. Bênção. Orem por ela, né? E apoiem a Luzirene. Quando vocês receberem mensagem dela, desafios dela, pode abençoar, pode investir com alegria, que vai ser bênção, tá bom? Ela tem fibromialgia e ela falou para mim, pastor, eu posso ser missionária na África com esse problema? Eu falei, claro, quando Deus chama, Ele chama a fibromialgia, o câncer, Ele chama tudo que está na sua vida, chama o seu diploma, chama os seus problemas, chama as suas enfermidades, tudo vai para o campo. E vai que Ele vai cuidar dela lá. E Ele está cuidando, né? Então, não é obstáculo para não ir. Enfermidade nenhuma é obstáculo para não obedecer, para não ir. Não impede vocação de ninguém. Vamos ficar em pé, vamos orar? E eu quero agradecer a todos que vieram, né, o seu esforço, a sua participação. Vocês que vieram de perto, de longe, muito obrigado. Vocês que vão viajar, Deus abençoe e Ele vai abençoar e Ele já está abençoando. Vá em paz. Você que vai dirigindo, cuidado. 110, ok, cuidado, né? E boa viagem. Você que vai de ônibus, você que vai de avião, vai na paz. Janeiro do próximo ano, vem para cá de novo, vai ser bênção. Estamos juntos, né? Traz mais gente para cá, né? Para ser perturbado,
né, para ficar em dificuldades, vamos participando, tá bom? Leva o que você aprendeu, compartilha, né? Muito obrigado. Bênção ter vocês aqui conosco. Muito obrigado. Gostei de todos, amei todos e bom estar com todos. Conheci gente nova, então estou muito feliz e